Oi pessoal, meu nome é Tati Mocida e esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer este cestinho porta-papel higiênico com tampa. Eu vou ensinar desde a base, subindo as paredinhas, a tampa e esse puxador aqui super legal. Minha sugestão é de presente para Dia das Mães. E também, a mesma técnica que eu vou usar para confeccionar esse cestinho, a gente pode fazer porta-treco, porta-maquiagem, porta-pincel, coisas assim que são úteis, né, para qualquer mulher, em qualquer cantinho, dá para ser porta-lápis, para levar para o escritório, então é uma peça super versátil. Eu espero que vocês gostem. Oi pessoal, para fazer esse porta-rolo de papel higiênico, eu vou usar o fio residual e vou usar uma agulha 9, que é a agulha que deu com o meu fio, mas se o seu for mais fino, pode ser que você precise da agulha 8, ó. A minha vai ser a 9. Eu vou precisar também de uma tesoura e vou precisar de uma agulha mais fina, eu tô usando aqui a 5 para fazer os arremates. Vou usar também uma fita métrica e vou passar para vocês as medidas, né? Em primeiro lugar, eu medi o rolo do papel higiênico. Aqui deu 11 de diâmetro por 10 de altura. Então, eu vou precisar dessas medidas na hora que eu for fazer o meu cestinho, para que o rolinho encaixe certinho lá dentro, tá bom? Nós vamos começar fazendo o anel mágico. Eu pego a ponta do fio e passo por baixo do fio que tá vindo do rolo e a pontinha solta fica aqui. Aí eu prendo com meus 2 dedos, tenho esse elo aqui, por dentro do elo eu introduzo minha agulha e puxo uma laçada. Ó, agora eu vou dar outra laçada e fechar esta primeira. Pronto, aqui já tá fechado o meu anel mágico. Vou fazer de novo, hein? Ó, eu pego a ponta solta do fio, passo por baixo da outra parte do fio. Fica a pontinha solta aqui. Agora, por dentro, prendi com os dedos, por dentro do elo, vou introduzir minha agulha e vou buscar o fio que tá vindo do rolo, fazer uma laçada nele. Trouxe a laçada, prendo tudo aqui, ó, com o dedo. E agora eu dou outra laçada e puxo por dentro dessa primeira. Pronto, já tenho meu primeiro ponto no anel mágico. Agora eu vou colocar pontos aqui por cima, prendendo essa pontinha do fio. Então, eu vou colocar nesse caso aqui, esse eu já conto como um ponto. Então, a base desse cestinho eu faço com 6 pontos baixos. Então, esse já é 1, vou fazer 2, 3, sempre prendendo essa pontinha solta do anel mágico. Já tenho 3 pontos, 4, 5, 6. Agora, eu vou pegar essa pontinha solta e vou puxar para fechar o anel mágico. Ó, vou dando o formato. E agora a gente vai fazer o fechamento no anel mágico, para ficar bem perfeitinho o acabamento. Esse daqui, ó, essa alcinha é do meu primeiro ponto, aquele que eu dei a primeira laçada no anel. E aqui em cima eu tenho esse elozinho aqui formado, tipo uma correntinha. Então, eu vou vir da parte de trás para frente e introduzir minha agulha por esse elozinho que parece uma correntinha. E aqui tá o primeiro ponto daquela primeira laçada inicial. Agora eu vou pegar essa alça do último ponto que eu fiz e vou levar lá para trás. Ó, vou ajeitar aqui, ela tá atrás, passando por essa alcinha. Agora, ó, vou mostrar para vocês, aqui dentro tá a primeira laçada que eu dei, por baixo dessa alça que eu passei lá para trás. Tá aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui pela frente,
vou introduzir minha agulha entre essas duas perninhas dessa alça, ó. Aqui tá uma perninha e aqui tá a outra. Essa segunda, ela fica um pouco escondidinha. Eu tô segurando aqui, ó, pra não soltar a laçada e mostrar pra vocês. Então, essa alcinha aqui, ó, ela fica meio escondida e essa aqui é a outra alcinha, a outra perninha. Então, entre essas duas, eu vou introduzir minha agulha lá pra trás. E aí, ó, fazer de novo, ó. Eu tenho aqui essa perninha e essa outra que fica um pouco escondidinha. Vou introduzir entre as duas, saindo lá atrás. Agora eu vou pegar essa ponta da alça e vou introduzir na minha agulha também. Ela fica presa, ó. Esse fio aqui, ó, que é do meio, que eu fechei o meu anel, eu vou trazer ele cá pra frente, porque eu vou arrematar ele daqui a pouco junto com os pontos que eu for fazendo. Então, eu vou pegar o fio que tá vindo do rolo, vou dar uma laçada na agulha e vou puxar pra frente. Então, eu tenho aqui minha primeira laçada para eu fazer o primeiro ponto, só que eu vou esconder essa ponta. Então, eu vou carregando ela de acordo que eu vou fazendo os pontos e fechando, ó. Agora, eu vou dar outra laçada e vou fechar. Agora, na segunda carreira, eu vou fazer 2 pontos em cada ponto da base. Então, aqui eu fiz um, vou fazer outro no mesmo lugar, 2. E assim eu vou fazer em todos. E eu vou usar o ponto baixo centrado na base, para ele ficar bem estruturadinho. Então, vamos lá. Já fiz 2 no segundo. Vou fazer 2 pontos baixos em todos os pontos da base. E volto aqui na hora de fechar. Lembrando sempre que é o ponto baixo centrado. Então, gente, eu terminei aqui a segunda carreira e vou fazer o fechamento. Eu vou pegar a minha agulha, introduzir aqui, ó, nessa primeira alcinha de cima, de trás pra frente, sempre a frente é o lado que tá virado pra gente, tá? Eu vou pegar essa alça e vou levar lá pra trás. Minha alça tá lá. Agora, onde a alça passa aqui, ó, a alça que foi pra trás, por baixo dela, nesse primeiro ponto, vou introduzir minha agulha no meio dessas duas alcinhas aqui do ponto, ó, no meio dela, e vou levar minha agulha lá pra trás. Agora, eu encaixo essa alça na agulha. Vou ajustar um pouquinho, pra não ficar largo. Vou dar uma laçada na agulha. Gente, sempre que eu vou fazer esse fechamento, eu dou a laçada por baixo da agulha e não por cima. Aqui, ó, por baixo, bem justinha e puxo. Ó. Eu acho que assim fica mais discreto aqui atrás. Eu gosto mais de fazer assim. Então, aqui tá o meu primeiro ponto da terceira carreira e eu vou fechar ele. Na terceira carreira, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um ponto sozinho e um com aumento. Então, nesse ponto, eu vou fazer um só em cima desse aqui, da base. No próximo, eu vou fazer 2 no mesmo ponto de base. Então, aqui eu fiz um, agora eu vou fazer 2, ó. 1, 2. Sempre, desculpa, gente, sempre repetindo esse padrão agora na terceira carreira. 1, ponto sozinho e no próximo ponto, 2 no mesmo lugar. De novo, ó, 1, agora 2 no próximo, até o final. Então, eu cheguei aqui no final da carreira e vou mostrar de novo o meu fechamento. Na primeira alcinha por cima aqui, eu vou introduzir a minha agulha de trás pra frente, vou pegar a alça do último ponto e vou levar lá pra trás.
Agora, nesse ponto que fica embaixo da laçada que eu levei para trás, entre essas duas perninhas do ponto, eu vou introduzir minha agulha e lá atrás eu vou pegar a alça que eu levei e vou colocar dentro da agulha. Vou dar uma ajustada. Agora eu vou dar uma laçada por baixo na agulha bem justinha e vou trazer para frente. E agora eu já fechei a terceira carreira. Eu vou medir aqui, gente, pra gente ver quanto que já tá dando. Ó, tá dando 10 centímetros. O diâmetro do meu rolo é 11. E ainda assim ele tem que ser um pouco maior, porque a gente tem que contar que na hora que a gente subir as paredinhas do cesto, né, a gente vai tomar um pouco desse diâmetro. Então a gente tem que fazer com uns 13 ou 14. Eu vou fazer mais uma carreira pra gente ver se já dá, tá? Então nessa carreira o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 pontos sozinhos, um em cima de cada um do de baixo, e no terceiro a gente vai fazer um aumento. Só que a gente tem que procurar não fazer aumento em cima de aumento, porque isso pode entortar a peça e fazendo umas quinas nela. Então aqui, ó, esse ponto tá sozinho. Eu já vou começar o aumento em cima dele mesmo, porque ele não é nenhum ponto do aumento, entendeu? Então eu vou fazer mais um aqui, ó. Vou fazer 2 nesse primeiro. E agora eu vou fazer um em cima de cada aqui, ó, do aumento. Dois pontos sozinhos. 1, 2. Agora aqui, no próximo que tá sozinho, eu vou fazer o aumento de novo. 1, 2 no mesmo lugar. Então, sempre assim, gente, agora na quarta carreira, ó. 1, 2 sozinhos e o aumento. Então, de novo aqui eu vou fazer um sozinho, outro sozinho e o aumento aqui. Então, gente, eu cheguei aqui no final da carreira. Eu vou fazer, lembrando que eu pus o aumento no primeiro ponto, então aqui agora eu tenho que ter 2 pontos sozinhos. O que que acontece? No meu aqui, esse fechamento agora, ele já tá dando, quer ver? 14 centímetros quase, né? 13 para 14. Então, como o rolo tem o diâmetro de 11, eu já vou subir o meu cesto com esse diâmetro. Talvez, se o seu fio for mais fino, você precise fazer mais uma carreira aqui. E você vai fazer da seguinte forma. Sempre o raciocínio é o mesmo. Ó, no primeiro foi 6 pontos baixos. Depois eu fiz aumento em todos os pontos, na segunda carreira. Na terceira, eu fiz um ponto sozinho e um aumento. Um ponto sozinho e um aumento. Na quarta, eu fiz 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento. Na quinta carreira, se você precisar de fazer, você vai fazer 3 pontos sozinhos e um aumento. Por toda a carreira, até o fim. Então, 3 pontos sem aumento e um com aumento, se você precisar, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo aqui em volta, para em cima dela a gente subir o cesto, né? E como que a gente faz isso para ficar assim com um acabamento legal? A gente vai fazer da seguinte maneira. Tem essa primeira alcinha aqui, eu vou introduzir minha agulha nela, normal, né? E vou fechar um ponto baixíssimo. Esse é o meu primeiro baixíssimo aqui do fechamento. Agora, eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo e um por um. Então, eu venho fazendo sem apertar, tá, gente? Não aperta, porque senão o círculo vai fechando, né? Então, não é legal. A gente vai fazendo os pontos baixíssimos, de uma maneira assim, suave, né? Sem apertar muito e nem também deixar muito largo. A gente segue assim ó, tá vendo? Não tô apertando, porque se eu apertar, esse círculo ia fazer assim, né? A gente segue até o fim, fazendo toda a carreira do ponto baixíssimo aqui em volta dele. Até chegar lá naquele primeiro que a gente fez, gente. Tô fazendo rapidinho aqui, só pra não precisar pular o vídeo, né? Porque é rapidinho.
Ó, já tô chegando. Aqui, ó, quando eu chego aqui, esse aqui foi o primeiro ponto baixíssimo que eu fiz. Dentro dele, eu ainda vou introduzir a agulha e vou fazer mais um. Agora, eu vou precisar cortar meu fio para fazer o acabamento. Então, eu vou cortar o fio. E vou mostrar para vocês como que a gente faz o acabamento para ficar perfeitinho a borda do cesto toda assim, por igual. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu cortei o fio, vou puxar ele todo pra frente. Eu vou pegar aquela agulha menor, porque fica mais fácil, tá? Então, ó, se a gente olhar, esse aqui foi o último ponto que eu fiz o ponto baixíssimo. Eu vou aqui nesse próximo e introduzo a agulha por ele, ó, pelas duas alcinhas. E agora eu vou puxar o fio, esse fio que tá solto, né, de cima pra dentro aqui do círculo, ó. Por que eu tô fazendo isso, gente? Eu quero simular esse acabamento igualzinho aqui com esse fio aqui. Então, ó, antes ele tava solto, né? Eu preciso fazer um elo aqui. Se eu levar isso aqui lá pra trás, fica, olha, ele não fica certinho. Vai dar um... Vamos supor que eu levasse isso aqui lá pra trás, esse fio, ó. Tipo assim, eu acabei. Não, gente, não fica legal, tá vendo? Vai ficar... Não vai ficar uniforme. O fio de malha, por ele ser muito grosso, qualquer coisa que a gente faz assim, sem ter um acabamento bem simulado, ele não fica legal, né? Qualquer coisa realça. Então, eu vou vir nesse... Aqui foi o último que eu dei o ponto, ó. Então, eu vou vir no próximo ponto, vou passar minha agulha por baixo e vou puxar essa alcinha do fio aqui, por entre esse espaço que eu passei. Agora, para eu simular certinho, igual tá aqui, o que eu tenho que fazer? Levar esse fio aqui, ó, lá pra trás, passando pelo buraco de onde ele saiu. Então, eu vou virar o meu trabalho, vou vir aqui, ó, e vou introduzir a agulha lá onde eu quero puxar o fio. Olha. Então, eu vou agora puxar o fio lá pra trás. Tá? Agora, olha aqui, ó. A gente acerta, não aperta nem muito, nem pouco. Mas acerta, porque se a gente olhar agora, ó, a gente tem um acabamento, eu falo que é um acabamento infinito, porque você não sabe onde começa nem onde termina. Quem não mexeu, não fez, não vai saber onde que tá, né? Agora eu preciso, ó, eu fico com um buraquinho aqui. Então, a gente vai fazer o quê, ó? Aqui, ó, eu tenho os elos sendo formados. Aqui, a gente ouve um rompimento desse elo, ó. Aqui também eu tenho, daqui pra lá. Então, eu vou puxar esse fio aqui, ó, passar aqui por dentro, que é onde eu preciso arrumar. Eu preciso arrumar esse elozinho aqui, ó. Então, saindo daqui, eu preciso levar ele pra cá, ó. Passar ele aqui por baixo. Então, a gente vai passar ele aqui por baixo, né? Ó, praticamente já tá simulado aqui, ó. Agora, eu vou trazer esse fio pra cá, pra quando eu subir o meu cesto, eu ir arrematando ele com esse fio preso já. Então, ó, eu vou trazer... Isso aqui vai ser por dentro do meu cesto. Então, eu vou trazer esse fio pra dentro aqui, ó. Eu puxo ele de alguma maneira aqui pra dentro. Ó, vamos dizer que aqui, ó. Ajeito aqui, ó. Tá vendo, ó? Os elozinhos, todos feitos. E agora eu vou deixar esse fio aqui, porque quando eu começar a subir o meu cesto, eu vou guardar, vou esconder esse fio, tecendo ele junto com as carreiras que eu for fazendo, tá? E assim a gente vai ficar com o cesto bem estruturado e bem perfeitinho. Gente, outra coisa,
A mesma coisa que a gente fez na base, a gente vai fazer na tampa, tá? Então, a tampa é o mesmo procedimento, eu não vou voltar aqui fazendo a tampa, eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Só que esse fio aqui, que eu passei pra cima, eu vou arrematar ele aqui embaixo, porque essa parte é a parte do lado direito, e esse é o lado avesso. E aqui, ó, quando eu fui carregando aquele fio do começo, tem até uma pontinha dele aqui, depois eu vou cortar. Eu já arrematei ele todo aqui, já escondi. Depois a gente só corta a pontinha que sobrar, tá? Então agora eu vou subir o cesto e depois eu já vou fazer a outra parte da tampa, tá bom? Então a gente faz 2 vezes esse fundo aqui, faz o fundo e a tampa, que é igual. Então, gente, agora eu vou começar a subir meu cesto. E é o seguinte, eu vou começar em outro ponto que não seja onde está esse fio, porque vai sobrar uma outra ponta para eu esconder. Se eu esconder as duas juntas, vai ficar o grosseiro lugar. Então, eu vou pegar esse fio e vou começar em outro lugar. O que eu faço? Eu vou escolher um ponto, vou atravessar minha agulha por ele, um desses pontos baixíssimos que a gente fez, ó. Eu atravesso minha agulha por ele e vou puxar uma laçada desse fio, uma laçada nova, né? Agora, ó, ficou aqui, ó, a ponta do fio, e tudo que eu for fazendo, eu já vou fazendo em cima dessa ponta, pra eu ir escondendo ela aqui pelo caminho do cesto. Então, eu fiz um ponto, eu vou fazendo, ó, passando, prendendo essa ponta aqui, junta, porque aí eu já arremato esse fio inicial. Ó, dei uma ajustada aqui para prender no começo, já escondi ele por 4, vou até o final com ele para ele ficar bem presinho. Então eu vou fazendo os pontos em cima dele, da ponta, né? Aqui já tá bom, vou passar ela lá pra trás e vou seguir fazendo aqui. Então, gente, eu vou fazer isso por toda a minha borda. Qual é a dica que eu dou pro seu cesto não ficar torto, os pontos ficarem bonitos? Não aperta o ponto, gente. Quando você buscar a laçada aqui pra fazer o seu ponto baixo, não faz ela assim apertadinha e já termina ela não, porque isso dá buraco no cesto, ó. Dá buraco tanto aqui quanto na próxima carreira vai dar buraco aqui também. Então, o segredo, assim, um dos segredos do fio de malha é a gente soltar a mão, soltar, assim, não ficar prendendo muito o fio, ó. A gente sobe a alça do ponto bastante, ó, para ele ficar um ponto grande, um ponto que preenche todo o espaço, né? Porque, principalmente assim, a gente que veio do barbante, do amigurumi, de um fio mais fino, a tendência é apertar, né? Porque os pontos apertados são mais bonitos. Aí, quando a gente chega no fio de malha, a gente tem que fazer exatamente o contrário, soltar o ponto. Então, é a dica, solta o ponto, ó, levanta bem a altura do ponto para fechar. Esse que fica aqui na agulha, ó, sempre justinho. Mas o outro que a gente puxa, a outra laçada, ela é alta, ela é solta, tá, ó. Aqui eu cheguei naquele fio, né, do arremate que eu quero esconder. Então, mesma coisa, ó, vou passar aqui e vou ir prendendo ele de acordo que eu for fazendo meus pontos. Escondendo esse fio por dentro. Ó, aqui que foi aquele acabamento. Então, a gente continua seguindo aqui, ó. E faz até o final essa carreira, né? Já tô escondendo, aqui eu já escondi bastante, vou terminar de esconder esse fio, terminar a carreira e volto pra mostrar o fechamento. Então, gente, eu terminei minha carreira, agora eu vou fazer o fechamento, ó.
Aumenta um pouquinho a alça do último ponto, introduz a agulha de dentro para fora do cesto, nessa primeira alcinha aqui de cima, ó. O primeiro ponto tá aqui, e a primeira alcinha de cima tá aqui, né, que simula uma correntinha. Então, eu vou carregar a última alça do último ponto lá pra trás do cesto. Agora aqui, ó, no ponto que ela tá passando, né, no ponto logo abaixo de onde essa alcinha passou pra ir lá pra trás, eu introduzo a minha agulha no meio do ponto. Agora, eu pego essa alça e introduzo ela na agulha também. Vou dar uma ajustadinha no fio para não ficar muito solto. Vou dar uma laçada por baixo da agulha e puxo para frente. E assim eu já tenho a minha carreira fechada. Agora, gente, olha, deixa eu mostrar para vocês. O rolo, ó. Ele vai ficar certinho aqui, ó. Ele coube certinho, com aqueles 13, 14 centímetros da base. Agora eu vou subir a minha base, fazer quantas carreiras forem necessárias para tampar o rolo todinho, né? Vou fazer mais uma aqui e depois vou mostrar para vocês. Nessa segunda carreira, a gente vai fazer um ponto centrado em cima de cada ponto da base, né? Ó, centrado. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Porque você introduz a agulha no centro desse Vzinho aqui do ponto. Então, você introduz a agulha, puxa a laçada e termina. E assim vai até o final. Quando chegar no final, faz aquele mesmo fechamento que a gente fez na carreira de baixo e vai para a próxima carreira, até você ter a altura que você precisar. Cheguei no final da carreira, vou fazer novamente o fechamento, ó. Vou introduzir a agulha de dentro para fora, vou levar a alcinha lá para dentro, né? Agora eu venho no ponto por baixo de onde a alcinha passou. Introduzo a minha agulha no meio dele, porque o ponto é centrado. Agora, coloco a alcinha na agulha, ajusto, dou uma laçada por baixo da agulha e trago pra frente. E sempre ajeitando. Gente, no crochê com fio de malha, é muito importante a gente ir ajeitando os pontos a cada carreira que a gente faz. Eu gosto muito de trabalhar numa mesa, numa superfície assim, reta. No começo, eu vou confessar que eu fazia muito assim, sentada no sofá e tudo. Só que as minhas peças deram uma diferenciada muito grande depois que eu vim pra mesa. Então, é um conselho que eu dou assim, pra quem tá começando, já faça uma mesa numa superfície firme, né? Porque você vai modelando os pontos. Você, com a sua própria mão, o fio de malha é assim, é um tecido, você vai ajeitando. Você pode, ó, o ponto pode estar meio arreganhado, você vem com a sua mão aqui, ó, e modela ele, né, dá a forma pra ele. Então aqui, ó, eu fechei mais uma carreira. Ah, outra dica que eu vou dar é que eu não espero o cesto subir muito pra eu já cortar aqueles fios que eu arrematei lá de baixo, né? Então, eu já corto, porque depois fica mais difícil de cortar. Como esses fios já estão arrematados, se você quiser também pode passar uma colinha de tecido por baixo deles, mas aqui eu não vou passar não, não tem necessidade. Então, gente, aqui eu vou subir mais umas 4 carreiras pra gente ver. Eu volto aqui pra falar quantas foram, né? Porque eu quero aqui agora ter a altura do rolo de papel higiênico. Então, gente, ó, terminei, tá? De subir o cestinho. Eu tinha feito 2 carreiras aqui e fiz mais 6. Ficaram com 8 carreiras no total. Deixa eu passar a medida aqui. Do fundo até em cima, tá dando quase 12, ó.
deixa eu pôr assim, 12 centímetros mais ou menos. Eu coloquei o papel higiênico aqui dentro, ficou bem justinho, deu. E assim, antes de você colocar o papel higiênico, dá uma abridinha aqui assim nele, porque aí fica mais fácil de colocar, tá? Agora eu vou ensinar a fazer o acabamento aqui em cima, a maneira que eu faço. Então, gente, para fazer o fechamento final no cesto, eu não gosto de fazer exatamente igual eu fiz aqui embaixo, porque eu acho que ele não fica tão perfeito. O jeito que eu faço é um pouquinho mais trabalhoso, mas é o jeito, eu não me adaptei a nenhuma outra maneira de fazer. Já tentei de várias maneiras, mas eu gosto de fazer do jeito que eu vou ensinar aqui, porque eu acho assim, que não tem acabamento igual fica esse, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês. A gente vai pegar o fio de malha e vai dar 5 voltas ao redor aqui do fio. Essas 5 voltas é só pra gente medir a quantidade de fio que a gente vai precisar, tá? Então, ó, eu vou dar uma volta, 2, 3, 4, 5. Cuidado para não dar a volta puxando o fio, que como ele é um pouco elástico, ó, você pode pôr menos fio do que precisa. Então, eu dei 5 voltas. Agora eu vou cortar o meu fio. Agora eu vou fazer o seguinte, gente. Esse tanto de fio aqui é a quantidade necessária para eu dar a minha carreira de ponto baixíssimo aqui no final, em volta do cesto. E agora eu vou tirar o fio todo para fora aqui, ó. Agora tem um fiozinho que é um arremate que eu precisei fazer, tá? Ele não tem nada a ver com isso, não. Agora eu venho aqui no primeiro ponto, na primeira alcinha de cima, introduzo minha agulha, ó, de frente, de fora para dentro do cesto, né? E vou puxar esse fio que eu tirei todo. Vou cortar esse aqui pra gente não confundir. Então, eu vou pegar esse fio que eu tirei todo para fora, que é o das 5 voltas, e vou puxar aqui com a minha agulha pro lado de fora. Gente, num cestinho pequeno, não é tão trabalhoso, mas isso aqui dá trabalho mais quando a gente tá fazendo um cesto com a boca muito grande, até que você passa esse fio pra lá e pra cá várias vezes, é isso que eu falei que é mais trabalhoso. Então, eu tô simulando aqui a correntinha de cima, ó. Já fiz uma perninha pra cá e agora eu vou fazer a outra perninha, entrando aqui no mesmo lugar de onde saiu a primeira. Então, eu venho por dentro do fio, do cesto, né, ó, a gente vai reparar que tem essa alcinha de cima e tem essa alcinha de baixo aqui, ó. Eu vou introduzir a minha agulha nas duas, ó, na de baixo e no meio da de cima, que é o meio da de cima, é aquela correntinha de cima onde eu tenho que introduzir meu ponto. Então, na hora de sair lá, eu tenho que sair no meio. E não só introduzir, porque senão vai sair aqui embaixo. Então, a gente presta atenção, ó, vamos lá de novo. Tem essa alcinha e essas duas aqui que é de cima, ó. Eu tenho que introduzir por essa, saindo no meio dessa de cima aqui, ó. Então, eu introduzi por essa e agora eu vou sair aqui no meio, ó. Que é onde eu quero levar meu fio. Agora, eu vou levar o meu fio pra dentro do cesto. Puxo ele todo pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa aqui. Ó, agora aqui em cima, a gente ajeita pra ficar bem perfeitinho. Eu acho que não tem acabamento igual a esse, gente, tá? Deixa eu mostrar pra vocês que eu vi que o fio não ia dar. E aí eu tive que fazer uma emenda, eu fiz uma emenda costurando, ó. Eu só tinha linha branca, eu vou tentar esconder essa emendinha na hora que eu estiver fazendo aqui. Hoje eu não tinha esse rosa pra mostrar pra vocês, então o ideal é fazer da mesma cor do fio, porque aí fica bem mais perfeito, tá, gente? Só tô mostrando a técnica que eu uso, porque aqui na borda, se eu fosse fazer um outro tipo de emenda, ia ficar grosseiro.
Então, eu prefiro fazer costurando. Então, vamos lá, ó. O meu fio tá saindo daqui, ó. Eu vou introduzir minha agulha, eu não vou introduzir ela aqui, ó, porque senão vai dar um bololô aqui em cima. Eu vou introduzir no próximo, tá? Então, você pula o ponto que você simulou aqui em cima, pra ele ficar perfeitinho. E outra coisa, agora a gente não introduz no meio do ponto baixo, a gente introduz só no buraquinho que tem aqui entre as alcinhas, ó. Agora eu vou puxar uma laçada. E agora, sem apertar, tá, gente? Vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo ao redor de toda a borda aqui em cima. Pra gente ter o acabamento, assim, bem bonito nesse cesto, tá? Então, vamos lá. Eu vou terminar e já volto. Então, gente, aqui, ó, é o penúltimo buraquinho, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo nele e aqui seria o último, e aqui foi o primeiro que eu comecei. Então, aqui no penúltimo, eu vou puxar o fio todo e vou simular de novo o ponto, igual eu tenho aqui correndo aqui. Só que agora, ó, eu vou pegar nesse primeiro baixíssimo aqui que eu fiz, vou introduzir minha agulha de baixo pra cima nele, ó, vou atravessar só ele, tá, gente, ó. E vou pegar esse fio e vou puxar pra baixo, o fio do final. Sempre ajeitando pra ficar assim, na tensão certa, que se eu apertar, ó, não vai ficar legal. Então, a gente sempre tem que ver isso também. Agora, eu tenho que voltar com o fio para esse buraquinho aqui e já vou levar o fio lá para trás para arrematar, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, é aqui, ó. Aqui de dentro para fora, eu vou introduzir aqui, ó. Até sair lá no meio, onde eu quero levar o meu fio, ó. Onde saiu a linha. Então, agora eu vou levar o meu fio aqui para dentro. Eu venho aqui, ó, olho como que tá esse ponto, ajeito pra ele ficar bonito, ajeito os outros também. E olha só como que fica o acabamento, gente, não dá nem uma alturinha, sabe? Porque aquele outro, a maneira que a gente faz aqui embaixo, pra aqui embaixo fica legal, ó, mas é aqui, ó. Se eu fizer isso na parte de cima, ele fica um carocinho alto, sabe? Então eu não gosto, eu gosto de fazer assim. Acabou que o fio até sobrou um pouquinho demais, mas eu prefiro dar essas 5 voltas assim, bem folgada, porque quando o fio é mais seco, a gente usa mais aqui em cima. Então, assim, um negócio que dá muita raiva é quando você tá fazendo a carreira de ponto baixíssimo e falta um pedacinho lá no final. Então, eu prefiro que sobe. Eu nem vi, gente, a hora que eu fiz aquela parte que eu costurei. Tá vendo como que dá certo? Aqui, ó, ela tá aqui, ó. Tá pra dentro aqui. Se a costura fosse rosinha, ó, a gente não estaria vendo nada, tá? Eu vou deixar assim, porque eu não tenho fio rosa, mas é bom a gente ter. O meu acabou. Aqui, ó, foi onde eu cortei aquele fiozinho. Deixa eu cortar melhor. Quero mostrar pra vocês a emenda lá de dentro, ó, como que fica bem bonita também. E a parte do lado direito, no fundo do cesto, eu gosto de olhar assim pra dentro do cesto e ver o direito. O avesso fica embaixo, apesar dele ser bonito também, é uma parte assim que não é mais muito vista, né? Principalmente se for um cesto grande para outras coisas, né? Porque a gente vai pôr o rolinho de papel higiênico. Eu termino de ajeitar, vou arrematar aqui, ó. Como que eu faço? Eu vou pegar uma agulha mais fina, né? Aquelas 5 que eu tô usando. E vou entrelaçar esse fio aqui, ó. Por baixo dos pontos. Ó, vou puxando.
sempre, gente, vai cuidando aqui em cima para ele não apertar, tá? Que às vezes na hora de arrematar a gente aperta o ponto do acabamento ali. Então, sempre que a gente puxar, a gente dá uma olhada. Se precisar, a gente dá uma ajeitada, porque fio de malha é acabamento, né? Como eu já falei. Então, vamos lá, ó. Já passei. Aqui, vou passar só mais um pouquinho. Gente, esse arremate, tem gente que gosta de costurar aqui no finalzinho, tá? Os meus cestos que eu lavo nunca soltaram assim, sem costurar. Às vezes, dependendo, eu coloco uma gotinha de cola de tecido aqui, ó. Aqui, onde o fio tá saindo, aperto ele e deixo secando, depois eu corto. Mas depende da peça, muitas vezes eu não coloco nada e nem costuro. Então aqui eu vou cortar. Cortei. Quando a gente vai cortar, tem que ter o cuidado também, porque senão a gente corta algum ponto, tá? Já fiz isso também. Ai, ai, tudo acontece, né? Ajeito o cestinho, ó. E a gente já tem o cestinho pronto. Agora é só fazer a tampa, né? Igual eu falei, a gente pode fazer igual a base, igualzinho. E no meio a gente vai pôr o puxador. Eu vou mostrar pra vocês. Gente, ó, eu fiz outra base como fundo, né? Pra fazer a tampinha. Mesmo acabamento do fundo, tudo certinho, ó. Fica do mesmo tamanho da parte de cima. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz o puxador pra colocar aqui, né? Então, vamos lá. Anel mágico. E dentro desse anel, contando com a primeira laçada que a gente coloca, essa daqui, né? A gente vai pôr 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Vou puxar pra fechar o anel. Agora, eu não vou fazer aquele fechamento invisível, que eu quero fazer uma bolotinha assim. Então, em cima de cada ponto aqui, eu vou fazer 5 de novo. Então, eu pego no primeiro, ó, que é essas duas alcinhas aqui, ó. Vou introduzir minha agulha no meio das duas. E eu tô carregando aqui, gente, o fio que eu fechei o anel pra eu ir escondendo ele, tá? Então, ó, vou fazer um ponto em cima de cada um. Então, vou fazer 5, ó. Já pus um aqui no primeiro, ó. Então, agora eu vou no próximo, faço um ponto também, não vai ter aumento nem nada. 2. Agora eu venho no próximo, sempre carregando o fio aqui pra prender ele. 3. Já tenho 3. Agora no próximo aqui, ó. 4. E agora no próximo. Sempre que ficar difícil, gente, de achar, o ponto sempre fica embaixo do encontro das duas correntinhas de cima, ó. Tem essas duas, então o ponto tá aqui embaixo, ó. O encontro das correntinhas de cima mostra onde tá o ponto. E esse aqui já é o 5º ponto. Então, eu vou fazer 5 aqui, ó. Fecho ele. Depois eu vou cortar esse fiozinho, vou pôr ele pra dentro aqui. E olha, eu já tenho o puxador pra colocar aqui, ó, na tampinha. Então, agora eu vou cortar esse fio, vou deixar ele um pouco grandinho pra eu costurar o puxador ali. O fio de dentro, gente, nem precisa cortar também se não quiser, tá? Você coloca ele pra dentro assim que ele não aparece, não. Então, aqui, ó, vou puxar todo pra fora. E vou aqui, ó, eu pulo essa correntinha. Aqui no próximo espaço, eu vou introduzir minha agulha, vou puxar esse fio pra frente. Ó.
E agora eu vou ver de onde que ele tá saindo aqui para eu levar ele lá para trás. Só para ficar o acabamentozinho legal. Peraí, não deu certo não. Aqui, ó. Lembra que tem duas alcinhas? Eu tenho que pegar a de baixo e a do meio aqui. Puxei pra dentro. Ajeito, né? O fio aqui, ó. E agora eu já tenho aqui o meu puxador. Agora é só costurar ele aqui em cima. Já vou mostrar. Eu peguei uma agulha bem grossa, ó, de tapeceiro, passei o fio. Agora, eu vou costurar ele ao redor dessa primeira carreira aqui. Então, eu vou introduzir a minha agulha no meio de um desses pontos aqui. E vou puxar, ó. Puxei e ele tá solto. Então, o lado que tá saindo o fio tem que coincidir com o lado que eu puxei aqui, porque senão vai ficar pra lá, ó, se você inverter. Então, você coincide e vira o trabalho pro outro lado, para ele ficar simétrico. Na hora que você estiver costurando, você posiciona para ficar bem no meiozinho, né? Então, o que eu vou fazer? Eu introduzi desse lado, eu vou sair do outro lado, ó. Tá? Agora, eu vou introduzir aqui também, ó, do lado oposto de onde ele saiu aqui. Então, eu posso colocar aqui, ó, de fora para dentro, ó. Né? Agora, eu já tenho dois lados prontos. Agora, eu vou vir aqui e vou achar mais um ponto, ó. Eu tô com uma costura de um lado, outra do outro. Agora, eu posicionei meu fio aqui, ó, pra ele ficar centralizado entre essas duas costuras. E vou achar um ponto aqui também pra eu introduzir minha agulha entre as duas costuras. E vou levar lá pra trás. Nisso que eu levei lá pra trás, agora eu vou sair do outro lado também, mais uma vez, né? Aí agora, ó, só falta prender esse lado aqui. Então, eu vou introduzir minha agulha aqui e vou voltar com o fio pro mesmo lugar que eu saí lá. Então, ó, já tá firminho. A gente já tem o puxador colocado no lugar. Você dá uma olhada, às vezes precisa prender em mais algum ponto, né? Isso aí você vai ajustando. Então, o meu já tá bom. Agora eu vou arrematar esse fio por dentro dos pontos aqui. Bem firminho, né? Pra gente finalizar essa peça, que é bem bacana, gente. Ó, a tampinha tá aqui, vou cortar. E ficou assim, né? Ó, vou tirar fotos e mostrar melhor, tá? Eu espero que vocês gostem. Para colocar o papel, pode dar uma puxadinha assim, para dar uma melhor abertura. Aí introduz o papel, se quiser também, né? Olha, esse ficou bem justinho, se você preferir mais largo. Eu gosto dele bem justinho, talvez um pouquinho maior. E esse é o resultado, pessoal. Uma peça super linda e bem útil, que deixa o banheiro muito charmoso.